E aí, meus amigos viciados em física? Hoje vamos conhecer os vetores unitários. Vamos lá. Então, a primeira pergunta da aula de hoje é: o que é um vetor unitário? Também conhecido como vetor. Ele vai ser um vetor que tem módulo igual a 1. É daí que vem o nome unitário. Tem módulo igual a 1. E que tem a função de especificar uma direção e sentido no espaço. Essa questão da orientação do vetor unitário ficará clara ao longo da aula, tá? E como é que a gente obtém um vetor unitário? Bom, o vetor unitário ele vai ser obtido a partir do que a gente aprendeu na aula de multiplicação de um número por um vetor. Nessa aula, a gente aprendeu que sempre ao multiplicar um escalar por um vetor, a resposta é sempre um vetor. Ok? Então, sempre que você multiplica um número por um vetor, a resposta é um vetor. Então, por exemplo, se você tem um vetor A de módulo igual a 4 horizontalmente para a direita, se você multiplicar esse vetor por 2, dando um vetor R1, esse vetor R1 vai ter um módulo duas vezes maior do que A, ou seja, módulo igual a 8, e vai ter a mesma direção e sentido do vetor A, porque a gente multiplicou esse vetor por um número positivo. Veja que eu multipliquei o vetor A por 2. Se eu multiplicar o vetor A por 1 meio, que é equivalente a dividi-lo por 2, aí você vai ter um vetor resultante, R2, com a mesma direção e sentido do vetor A, já que eu estou operando por um número positivo, 1 meio, mas com módulo igual a metade. A tinha módulo igual a 4, R2 vai ter módulo igual a 2. Então perceba que se eu multiplicar o vetor A por 1/4, ou seja, dividir o vetor A pelo seu módulo, eu vou ter um vetor com uma unidade, que é o que eu estou procurando aí, um vetor unitário, com a mesma direção e sentido do vetor A, porque eu estou operando o vetor A por um número positivo. Então, conclusão. Para obter um vetor unitário, basta eu dividir um vetor pelo seu módulo. Então, se eu quero obter um vetor unitário a partir do vetor A, basta eu pegar o vetor A e dividir pelo seu módulo. Esse A com o sinal circunflexo sobrescrito é o que a gente vai chamar de vetor unitário. Essa é a representação do vetor unitário, obtido a partir do vetor A, certo? Vai ser o Azinho com o sinal circunflexo sobrescrito. Isso pode ser lido como A chapéu. Isso aqui é o vetor A e isso aqui vai ser o módulo do vetor A, ok? Então, ao dividir o vetor A pelo seu módulo, você vai ter um vetor unitário no mesmo sentido do vetor A, já que o módulo de A é um número positivo. O módulo de qualquer vetor é um número positivo. E sempre que a gente opera um vetor por um número positivo, a resposta é um vetor com a mesma direção e sentido do vetor original. Isso a gente aprendeu lá em multiplicação de um número por um vetor. Beleza? Ok, então um exemplo. Digamos que a gente tenha um vetor A de 3 metros horizontalmente para a direita. Se eu quiser um vetor unitário a partir desse vetor, basta dividi-lo por 3 metros, que é o módulo de A. Você vai ter um vetor igual a 1. Horizontalmente para a direita aí, com a mesma direção e sentido do vetor A. Se você tiver um vetor B de 5 metros como esse, se você dividir esse vetor por 5 metros, você vai ter um vetor unitário B chapéu com a mesma direção e sentido do vetor B, certo? Observe que o módulo é igual a 1. Se você tiver um vetor C com essa direção e esse sentido, se você dividir pelo seu módulo, que é 4 metros, você vai ter um vetor unitário C chapéu com a mesma direção e sentido do vetor C. Tranquilo? Então é assim que se obtém um vetor unitário a partir de qualquer vetor. É só dividir o vetor pelo seu módulo. Tranquilo? Observe uma coisa importante aí. Os vetores foram dados em metros. A é 3 metros, B 5 metros e C 4 metros. Entretanto, os vetores unitários, A chapéu, B chapéu e C chapéu, valem 1 e não têm unidade. Os vetores unitários são adimensionais, não têm unidade. Vamos entender por que isso acontece? Digamos que eu tenha aqui dois veículos, um caminhão e um carro. E eu quero saber quantas vezes o tamanho do caminhão é maior do que do carro. O que é que você faz? Você divide o tamanho do caminhão pelo tamanho do carro.
Então vai ficar 20 metros por 4 metros, você vai riscar aqui, ó, a unidade e você vai chegar no resultado adimensional, né? O tamanho do caminhão é 5 vezes o tamanho do carro. Inclusive, algumas pessoas cometem o erro de colocar unidade. Veja que o resultado é adimensional, é 5 e acabou, não tem metros. A unidade foi cortada. É isso que está acontecendo aqui no cálculo dos vetores unitários. Você está dividindo o vetor pelo seu módulo e nos exemplos que eu tinha posto, eles eram dados em metros. Então o vetor era dado em metro e, consequentemente, o seu módulo também. Então você acaba cortando as unidades e é por isso que qualquer vetor unitário é adimensional, certo? Ele não tem unidade. Ele vai ser simplesmente igual a 1 e acabou, independentemente da unidade do vetor. Tranquilo? Se o vetor é dado em metros, é em newton, o que for, o vetor unitário é igual a 1 sem unidade. E qual é a utilidade disso? Vetores unitários servem para quê? Eu vou usar esses vetores unitários para quê? Bom, a principal finalidade do vetor unitário é você poder escrever vetores de forma analítica. Até então, a gente só tinha escrito vetores de forma geométrica. O que é escrever vetores geometricamente e analiticamente? Geometricamente é você desenhar o vetor. Com vetores unitários, a gente vai poder escrever esses vetores de forma analítica, ou seja, a partir de símbolos matemáticos, a partir de números, e não a partir de desenhos, certo? Então, para isso, considere esse eixo X horizontalmente para a direita, e eu vou batizar aqui um vetor unitário ao longo desse eixo X, que eu vou chamar de I-chapéu, certo? Então, o I-chapéu vai ser um vetor horizontalmente para a direita com unidade. Qual vai ser a finalidade desse vetor? Ele vai poder definir qualquer vetor que tenha direção horizontal. Por exemplo, digamos que eu aplique sobre essa caixa uma força de 10 newtons horizontalmente para a direita. Se eu pedir para você caracterizar esse vetor F1, você vai ter que dizer o seu módulo, sua direção e o seu sentido, que são as 3 características vetoriais. O módulo de F1 vale 10 newtons, sua direção horizontal e o seu sentido para a direita. Agora, nós podemos representar esse vetor F1 de maneira mais direta, mais compacta, mais simples, em função desse vetor unitário I-chapéu. Eu posso dizer que esse vetor F1 vai ser simplesmente 10i newton. Por que 10i newton? Bom, o I-chapéu indica que a direção do vetor 1 é horizontal e o sentido é para a direita. E o 10... o valor absoluto 10 vai indicar o módulo do vetor F1. Então eu tenho todas as 3 características vetoriais escritas aí, certo? Então, quando você desenha o vetor F1, você está representando o vetor de forma geométrica, que foi o que a gente veio fazendo até agora. Quando você escreve F1 10i newton, você está escrevendo o vetor de forma analítica. Certo? Então, há essas 2 maneiras de escrever o vetor. A vantagem de escrever o vetor assim de forma analítica é que a gente não precisa escrever módulo, 10 newtons, direção horizontal, sentido para a direita. Não, todas essas informações já estão embutidas nesse F1 é igual a 10i newton. Então, a vantagem do uso dos vetores unitários é que a gente pode escrever os vetores de forma analítica, que é uma forma muito mais prática, muito mais compacta, muito mais simples do que ficar escrevendo módulo, direção, sentido. Não, tudo isso já está embutido nessa forma de escrever em função dos vetores unitários. Vamos ver outros exemplos aqui. No caso do F2, digamos que seja um vetor horizontalmente para a direita aí, com 5 newtons. Então, como é que eu vou escrever esse vetor F2 em função do meu vetorzinho I-chapéu? Ora, vai ser simplesmente 5i chapéu newton, certo? Isso já indica que o módulo dele é de 5 newtons, a direção é o do I-chapéu, que é horizontal para a direita. Mas se meu vetor fosse para a esquerda, eu estivesse empurrando a caixa com a força F3 horizontal para a esquerda de 8 newtons, como é que ficaria agora esse F3 de forma analítica? Ora, se o I-chapéu é uma unidade horizontal para a direita, então
o menos i chapéu deve ser uma unidade horizontalmente para a esquerda, já que nós sabemos que o negativo de um vetor é igual a ele mesmo com sentido contrário. Então, para a esquerda, basta eu usar o menos i chapéu. Logo, o vetor F3 vai ser menos 8i chapéu Newton. Esse sinal negativo indica que o vetor F3 vai apontar para a esquerda. Então, ele tem 8 newtons horizontalmente para a esquerda. Tranquilo? Mas se o vetor fosse para cima, como esse F4, e agora? Como é que eu vou representar o F4 se o vetor i chapéu aponta apenas ou para a direita, se você usar i chapéu apenas, ou para a esquerda, se você usar menos i chapéu? Bom, aí nós vamos precisar de outro vetor unitário, certo? Um vetor unitário que aponte para cima. De forma geral, como nós vivemos num mundo tridimensional espacialmente, pelo menos como nós observamos o espaço, né? Nossa percepção é de que o espaço é tridimensional, então nós precisamos definir um vetor unitário ao longo de cada uma das direções do espaço. Ao longo do eixo X, a gente vai batizar um vetor chamado i chapéu, como nós já vimos. Ao longo do eixo Y, um vetor j chapéu. E ao longo do eixo Z, que vai ser saindo da tela, um vetor k chapéu, certo? Então, ao longo de cada um dos eixos, a gente vai batizar um vetor unitário no sentido positivo de cada um desses eixos aí. Esses vetores unitários também podem receber o nome do próprio eixo. Por exemplo, i chapéu pode ser chamado de x chapéu. O j chapéu pode ser chamado também de y chapéu. E o k chapéu de z chapéu. Certo? Do jeito que você preferir. Bom, no ensino médio nós trabalhamos com vetores num plano. Então, a gente vai precisar basicamente dos eixos x e y. Então, vamos precisar apenas do i chapéu e j chapéu, certo? Lá em eletromagnetismo, é que vocês vão precisar do eixo z para o k chapéu, para as situações que envolvem lá campo magnético. Mas, por enquanto, vamos trabalhar apenas num plano, certo? Então, eixo X, eixo Y, I chapéu ao longo do eixo X, J chapéu ao longo do eixo Y. Dê um pause no vídeo agora para que você especifique como é que se escreve cada um desses vetores de forma analítica. Faça aí. E aí? Fez aí? Vamos lá. No caso do vetor A, que é um vetor de 3 unidades horizontalmente para a direita, ele está ao longo do vetor unitário I, então ele deve ser dado de forma analítica simplesmente por 3i unidades, certo? Já que ele é horizontal para a direita. Já o vetor B, ele tem 2 unidades horizontalmente para a esquerda. Então, se i é para a direita, menos i é para a esquerda. Então, vai ficar menos 2i unidades é o vetor B. Já o vetor C tem 3 unidades para cima. Para cima, usa o vetor unitário J. Então, ele vai ser 3J unidades. Já o vetor D aponta para baixo. Se J aponta para cima, para baixo eu uso quem? Menos J. Então, o vetor D vai ser menos 4J unidades. Tranquilo? Observe que quando o vetor está ao longo de um eixo específico, eixo X ou eixo Y, como é o caso aí, a gente só precisa ou do vetor unitário I ou do vetor unitário J. Cada um dos vetores só precisou de um vetor unitário. Isso acontece porque os vetores que nós estamos trabalhando nesse caso não são inclinados. Eles estão ao longo de um eixo ou do outro. Mas se o vetor estiver inclinado, ele nem estiver ao longo do eixo X, nem ao longo do eixo Y, como é que a gente vai escrever esse vetor em termos dos vetores unitários? Aí, pessoal, nós vamos precisar decompor esse vetor. A gente já aprendeu lá em decomposição de vetores que qualquer vetor inclinado ele vai ter uma componente vetorial ao longo aqui do eixo X, que a gente vai chamar de AX, e ao longo do eixo Y, que a gente vai chamar de AY. Observe que, ao representar essas componentes vetoriais, o vetor A acaba sendo substituído pelas suas componentes vetoriais. Isso acontece porque qualquer vetor é dado pela soma vetorial de suas componentes vetoriais. Perceba que AX e AY estão em sequência,
de acordo com a regra do polígono, se eles estão em sequência, o vetor resultante liga a origem do primeiro à extremidade do último, que é exatamente o vetor A. Isso significa que a soma vetorial AX mais AY é o vetor A. É por isso que a finalidade das componentes vetoriais é de substituir o próprio vetor. Então, ou você representa o vetor, ou você representa as suas componentes vetoriais. Ok? Então, usando isso, que eu vou escrever o vetor A de forma analítica. O vetor A vai ser dado pela componente vetorial AX mais a componente vetorial AY. Vamos identificar quem é o AX e quem é o AY. Ora, o AX tem 3 unidades horizontalmente para a direita. Então, ele vai estar ao longo do vetor unitário I chapéu. Logo, AX vai ser dado por 3I chapéu unidades. Já o vetor AY, ele tem 4 unidades para cima. Então, ele vai ser 4J unidades. Pronto. Agora que eu identifiquei quem é o AX e quem é o AY, o vetor A vai ser dado simplesmente por 3I, que é o AX, mais 4J, que é o AY, e a unidade, né, que é o que a gente está usando aí como unidade medida. Tranquilo? Esse é o vetor A de forma analítica. Qual é a interpretação que você tem que fazer ao observar uma equação como essa? Essa equação vai estar dizendo que o vetor A ele tem uma componente horizontal de 3 unidades para a direita e uma componente vertical de 4 unidades para cima. Essa é a interpretação. Beleza? Tranquilo. Então, de forma geral, a componente vetorial AX ela vai ser dada por um AX vezes I. O que é esse AX? Bom, lembre-se da aula de decomposição de vetores que eu mostrei para vocês que nós temos 2 tipos de componentes. As componentes vetoriais, que são essas AX e AY, certo? Vetor. E as componentes escalares, as Azinho X e Azinho Y, que vão ser as projeções desse vetor ao longo dos eixos, que são valores numéricos. Se o vetor AX aponta para a direita, com 3 unidades, então o Azinho X vale 3. Mas se o vetor AX apontasse para a esquerda, com 3 unidades, o Azinho X, a componente escalar, seria menos 3. Certo? Então, esse Azinho X, que é a componente escalar, vai depender de para onde é que o vetor está apontando. Se ele apontar para a direita, o Azinho é positivo. Apontar para a esquerda, o Azinho vai ser negativo. Tranquilo? Então, o AY vai ser o Azinho YJ. Então, é assim que se relacionam as componentes vetoriais com as componentes escalares. Certo? Assim, a gente pode substituir nessa equação roxa o AX vetor por Azinho XI e o AY vetor por Azinho YJ. Tá? Então, o vetor pode ser escrito dessa forma em função dos vetores unitários. Como o vetor e suas componentes vetoriais vão formar um triângulo retângulo, então o módulo do vetor A deve ser dado pelo teorema de Pitágoras. Ou seja, o vetor A é a hipotenusa, então a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então A ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos módulos de suas componentes vetoriais. Certo? Que é essa equação roxa aqui. Como os módulos das componentes escalares são iguais aos módulos das componentes vetoriais, então essa equação também pode ser escrita assim, né? O quadrado do módulo de um vetor é igual à soma dos quadrados dos módulos das componentes escalares. Então, tanto faz. Tudo bem? Então, é assim que você vai trabalhar com vetores inclinados em função dos vetores unitários. Beleza? Então, como exemplo, resolva aí, dê um pause no vídeo e escreva cada um deles em função dos vetores unitários. Faça aí. E aí? Fez? Tudo bem? Tranquilo? Então, o nosso objetivo aqui é escrever cada vetor de forma analítica, certo? Ou seja, o V, qualquer vetor V, vai ser dado pela soma vetorial de suas componentes vetoriais, Vx e Vy. Então, o nosso primeiro passo vai ser identificar qual é a componente vetorial de cada vetor desse. No caso do vetor A, ele vai ter uma componente vetorial AX e uma componente vetorial AY, certo? Que, inclusive, substitui o vetor A, né? Já que a soma das componentes vetoriais dá o próprio vetor A. Pronto, então, eu vou dizer que esse vetor A vai ser a soma dessas componentes vetoriais
O AX é 2 unidades para a direita, então vai ficar 2i. E o AY é 2 unidades para cima, então vai ficar 2j. Acabou. Esse é o vetor A. 2i mais 2j. Ele tem uma componente de 2 unidades para a direita e uma componente de 2 unidades para cima. O vetor B, ele vai ter uma componente BY para baixo, aqui, ó, de 3 unidades, e uma componente BX de 1 unidade para a direita, certo? Então eu vou colocar aqui, a componente BX é 1 unidade para a direita, então vai ficar I chapéu, e o BY 3 unidades para baixo. Então, como é para baixo, eu vou jogar aqui a componente escalar menos 3, uma componente negativa, certo? Então vai ficar menos 3j, essa vai ser o vetor B, certo? Vai ter uma componente de 1 unidade para a direita e uma componente de 3 unidades para baixo. Você pode colocar essas componentes na ordem que você quiser. O I, o J, ou o J, depois o I. Mas por questão de organização, geralmente a gente coloca na sequência I, J e K, certo? Então, X, Y e Z. Geralmente a gente coloca nessa sequência aí. Então, por exemplo, o vetor C. Você vai ter uma componente vertical para baixo, CY, e uma componente horizontal para a esquerda, CX. O CX é 3 unidades para a esquerda, então vai ser menos 3i. O CY é 4 unidades para baixo, então menos 4j. Então esse é o vetor C. No caso do vetor D, você vai ter uma componente horizontal para a esquerda de 2 unidades, que é o dx, e vai ter uma componente de 2 unidades para cima, dy, de 2 unidades. Então o vetor D vai ter menos 2i, que é o dx, e o dy, 2 unidades para cima, então mais 2j. Pronto, está feito. Beleza? Então é isso, pessoal. É assim que se escreve os vetores de forma analítica. A gente escreve os vetores em função dos vetores unitários. I, J e K chapéu. No caso de vetores num plano, a gente só precisa do I chapéu, que está ao longo do eixo X, e do J chapéu, que está ao longo do eixo Y. Então, para finalizar a aula de hoje, faça essa atividade. Para esse vetor A, responda cada um desses itens. Faça aí, dê um pause no vídeo e responda. E aí, fez? Tranquilo? Vamos lá. A primeira pergunta é: quais são os componentes vetoriais AX e AY? Ora, é só a gente observar aqui no plano quadriculado que esse vetor A ele vai ter uma componente vetorial para baixo, AY, e uma componente vetorial AX para a esquerda, que vão substituir o vetor A. É muito comum erros aqui, o pessoal comete, de fazer o seguinte: veja que as componentes vetoriais aí, o AY aponta para baixo e o AX para a esquerda. Aí eu vejo muito aluno fazendo isso aqui, colocando o AX para a direita e o AY para cima. Pelo amor de Deus, não faça isso, porque você sabe que a soma das componentes vetoriais tem que dar o vetor A. E se você desenhar as componentes vetoriais dessa forma, o vetor A vai apontar inclinado aí meio para cima, né? Ele estaria apontando no sentido oposto ao desse vetor A que nós temos aqui. Então, cuidado quando for desenhar as componentes, porque a soma dessas componentes tem que dar o vetor A. Tem que ligar a origem do primeiro à extremidade do último, tá? Então, a inclinação dele aí é para baixo. Outro erro comum é fazer isso aqui. O cara decompõe os vetores de forma bem louca aqui. Coloca o AY assim e o AX assim. É o aluno vida louca nesse caso aí, né? Ele esquece que esses vetores, componentes, têm que estar ao longo dos eixos do plano cartesiano. Então, se o eixo X é horizontal e o eixo Y é vertical, as componentes AX e AY têm que estar na vertical e na horizontal. O AY na vertical e o AX na horizontal, certo? Então, tem que seguir esse padrão. Como o plano cartesiano, os eixos são ortogonais, eles formam 90 graus entre si, então as componentes vetoriais também têm que ser ortogonais. Beleza? Tranquilo. Então, quais são as componentes vetoriais AX e AY? O AX é 3 unidades para a esquerda, então vai ser menos 3i unidades. Porque o I chapéu aponta para a direita, o AX está apontando para a esquerda, então menos 3i. Você vai colocar o sinal negativo.
o AY aponta para baixo, como o J chapéu aponta para cima, então você vai colocar menos 4J unidades, já que o vetor AY ocupa 4 quadradinhos lá no plano quadriculado. E as componentes escalares, Azinho X e Azinho Y? Ora, você sabe que a relação entre as componentes vetoriais e as componentes escalares são dadas por isso. Então é só ver o número que vem na frente do vetor unitário. No caso do AX é menos 3. Então o Azinho X é menos 3 unidades. O Azinho Y é o que vem na frente do J chapéu. Então é menos 4 unidades. Perceba que a componente vetorial ela vai ser dada por um número vezes o vetor unitário. É por isso que ela é um vetor, certo? Um número vezes um vetor sempre dá um vetor. Já as componentes escalares, elas são um número. Por isso que são chamadas de escalares, que podem ser chamadas também só de componentes. São números que podem assumir valores positivos ou negativos, certo? Note que embora o AX seja menos 3i unidades, se eu perguntar para você qual é o módulo do vetor AX, você não vai dizer menos 3 não, pelo amor de Deus. O módulo de um vetor é sempre um número positivo. Então, o módulo de AX é 3 unidades e o módulo de AY é 4 unidades. E se eu quiser escrever o vetor A em função dos vetores unitários, aí vai ficar o vetor A é igual à soma das componentes vetoriais, que a gente já achou na letra A. Então, é só substituir. O AX é menos 3i e o AY é menos 4j. Então, está aí o vetor A. E qual o módulo desse vetor A? Ora, como o vetor A é a hipotenusa do triângulo retângulo formado com suas componentes vetoriais, é só usar o teorema de Pitágoras, certo? O módulo de A ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos módulos de suas componentes. Então, vou jogar aqui. Qual o módulo do AX? 3. O módulo do AY? 4. Que vai formar o triângulo malhado aí, 3 e 4. Então, a hipotenusa vale 5. Vai ficar aqui 9 com 16, vai dar 25, e tirando a raiz dá 5 unidades. Esse é o módulo do vetor A. E se eu quiser um vetor unitário na direção e sentido do vetor A, que é o A chapéu, como é que vai ficar? Aí a gente aprendeu que basta dividir o vetor A pelo seu módulo. Então, eu vou pegar o vetor A que eu achei na letra C, é menos 3i menos 4j, e vou dividir pelo módulo do vetor A que eu achei na letra D, que é 5 unidades. Então, menos 3 dividido por 5 vai dar menos 0,6. E menos 4 dividido por 5 vai dar menos 0,8. Então, esse é o vetor unitário A. Observe que ele não tem unidade. O vetor A na letra C, menos 3i menos 4j, unidades, certo? Que é a unidade que a gente está usando lá no plano quadriculado. Mas o vetor unitário, ele não tem unidade. Então, não coloco o U. E outra coisa, observe que se você for encontrar o módulo do vetor unitário A, que é só aplicar o teorema de Pitágoras para esse vetor unitário A chapéu, como é 0,6 e 0,8, se elevar isso aí ao quadrado, somar e tirar a raiz, vai dar 1, que é o módulo do vetor unitário, tem que dar 1. Certo? Então, isso é importante. Sempre quando você for achar um vetor unitário a partir de um vetor, verifique se a resposta que você encontrou dá 1, que sempre vai ser igual a 1 esse vetor unitário. Então, o resumo da aula de hoje. Primeiro, o que é que são os vetores unitários? Eles vão ser vetores de módulo igual a 1 e, importante, adimensional, nunca vão ter unidade, que tem a função de especificar uma direção no sentido no espaço, certo? Então, se eu quiser obter um vetor unitário a partir de um vetor, basta eu dividir esse vetor pelo seu módulo. Aí eu vou ter um vetor unitário com a mesma direção e sentido desse vetor original, certo? Esse vetor que eu peguei aí, esse vetor A. Isso acontece porque eu estou operando um vetor por um número positivo. Então, o vetor resultante, que é esse vetor unitário, tem a mesma direção e sentido do vetor original. Os vetores unitários cartesianos, I, J e K, certo? Eles são chamados de cartesianos porque estão ao longo dos eixos do sistema cartesiano, x, y e z, certo? Esses vetores unitários I, J e K também podem ser chamados de x chapéu, y chapéu ou z chapéu, certo? Mas, geralmente, nós usamos I, J e K mesmo. D. Qualquer vetor A possui dois tipos de componentes, que a gente aprendeu lá na aula de decomposição de vetor. Essas componentes podem ser vetoriais
ou escalares. Essas componentes escalares podem ser chamadas simplesmente de componentes. Então, se ele falar quais as componentes, você já sabe que está se referindo às componentes escalares. E isso é importante porque aí você vai determinar um valor numérico, que pode ser positivo ou negativo, dependendo de para onde o vetor aponte. Já as componentes vetoriais, o seu módulo sempre assume valores positivos. Se você estiver trabalhando num plano XY, que é o que vai acontecer geralmente no ensino médio, esse vetor A ele vai ser escrito em função de suas componentes vetoriais, AX e AY, ou em função de suas componentes escalares, Ax e Azy. E aí é bom lembrar que qualquer vetor é dado pela soma de suas componentes vetoriais, que é exatamente por isso que qualquer vetor é substituído pelas suas componentes vetoriais, porque quando você representa aqui o AX e o AY, o vetor ele cai fora, porque ou você representa o vetor ou representa suas componentes, já que a soma das componentes vetoriais dá o próprio vetor A. E nós sabemos que essas componentes vetoriais AX e AY se relacionam com suas componentes escalares Ax e Azy a partir dessas equações roxas aí. Então nós podemos substituir essa equação da letra E por isso, Ax mais AYJ. Escrever em função dos vetores unitários, certo? E por último, o módulo do vetor A vai ser dado pelo teorema de Pitágoras, já que suas componentes vetoriais vão acabar fechando um triângulo retângulo, já que a gente trabalha com um sistema coordenado, um plano cartesiano, em que os eixos são ortogonais, perpendiculares entre si. E como os módulos das componentes vetoriais são iguais aos módulos das componentes escalares, a gente também pode escrever isso aí dessa forma, beleza? Então, valeu, meus amigos viciados em física! Foi um prazer, mais uma vez, dar uma aula para vocês. Se inscreva no nosso canal. Se gostou da aula, dê aquele joinha. Curta a nossa página no Facebook, Viciados em Física. Nos sigam no Twitter, Periscope, @CaioGraqueFRN. E comente o vídeo ou nos mande um e-mail. Participe, comente, pergunte. Valeu, meus amigos, e até a próxima. Na próxima aula, nós vamos aprender a somar vetores de forma analítica. Uma aula importantíssima, viu, pessoal? Nós vamos usar esses vetores unitários. Valeu!